Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Estudiaron las vacaciones? Ahora es hora de volver. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bien, hoy nosotros vamos a estudiar los pronombres personales complementos, ¿vale? Entonces vamos a tener el pronombre directo e indirecto, Pero es muy sencillo. A ver, chicos, entonces, los pronombres personales complementos directos, ¿vale? Son lo, la, masculino, femenino, singular. Los, las, masculinos, femeninos, plural. Pero o que são estes? Para que servem? Então, pessoal, quem são eles? Para que servem, tá? O lo, lá, los e las aí, feminino, masculino, singular e plural. Gente, a função desses pronomes, na verdade, é substituir em uma oração o objeto. Ou seja, no português, o que nós temos? Objeto direto e objeto indireto, por conta que nós temos verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles verbos que precisam de um complemento, certo? Então aqui, no espanhol vai acontecer a mesma coisa, só que vocês vão perceber que o uso aí desses pronomes, ainda mais aí na língua espanhola, eles são latentes, tá? Então, assim, tudo ocorre, mesmo na nossa fala do dia a dia, com a destreza aí das normas gramaticais, certo? Então, eles são muito utilizados, tá? Mas como que isso funciona? A ver, então, como eles são objetos, para descobri-los, para descobrir ele complemento direto, pergunta-se para el verbo que ou quem. Então, isso também ocorre no português. Nós perguntamos o que ou quem quando nós queremos descobrir o objeto direto, certo? Por quê? Porque assim como no português, o direto, ele não vem regido por preposição, certo? Então, assim, claro que nós temos aí ocasião do objeto direto preposicionado, mas há um porquê, né, de eu ter esse tipo de objeto, beleza? Então, aqui, a ver, Carmen comprou um regalo para Juan. Então, percebam que aqui, gente, eu pergunto, né, para esse verbo, que comprou Carmen? Um regalo. Então, um regalo funciona como objeto direto. Que é regalo? Um presente. Percebam que agora, para eu colocar esse pronombre complemento, o que eu tenho que analisar? Se é aqui, feminino ou masculino, singular ou plural. Então, um regalo eu tenho singular e masculino. Então, como que vai ficar, né? Como que eu vou utilizar, fazer essa substituição da palavra, né, do termo um regalo? Muito sencillo, simple. Eu vou utilizar el lo. Então, Carmen lo comprou para Juan. Então, percebam que aqui, como que eu sei que é o lo? Porque, chicos, então, sempre esse objeto aqui, ele vai ser anunciado, né? Ele vai ter um anúncio antes de eu escolher, de eu selecionar qual complemento que eu vou colocar. Se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. E outro detalhe, se é direto ou se é indireto, certo? Então, aqui, os diretos, para lembrar aqui, vamos fazer um repasso. Lo, para objetos de gênero masculino e singular. Então, vocês, comprou el livro. Lo comprou, tá? Agora, los, para objeto de gênero masculino no plural. Comprou los livros. Então, los comprou. La, para objetos de gênero feminino no singular.
compró la revista, la compró. Entonces, las para objetos de género femenino no plural. Entonces, comprou las revistas, las comprou, vale? Então, aqui, percebam que ao utilizar lo, lá, los e las, eu faço a concordância com o objeto, certo? Que vai aparecer sempre explícito aí em algum momento do discurso. Beleza, gente? Então, aqui, ó. Respostas para uma pergunta utilizando o complemento direto. Como assim, né? Então, claro, eu faço uma pergunta. Essa pergunta já vai anunciar esse objeto. Lógico que após eu vou escolher lo, lá, los e las. Beleza? Então, has visto mi falda roja? Que é falda? Então, você viu, né, a minha saia vermelha? Sim, a resposta. Lá he visto, pero não me acuerdo donde. Ah, resolveu muito, né? Então, sim, eu a vi. Seria a resposta no português? Ah, vocês pensaram que eu ia falar eu vi ela, né? Não. Então, eu a vi seria essa mesma resposta segundo a norma padrão da língua portuguesa. Então vamos lá. Sim, eu a vi, mas eu não me lembro onde, né? Essa seria a resposta para a pergunta. Então, quando eu utilizo o complemento direto em las respuestas. Então, claro que na pergunta vai aparecer, né, aquilo, no caso, o objeto que eu estou perguntando. Então, ha visto mi falda roja? Então, falda, feminino, singular. Então, si, la he visto, pero no me acuerdo, certo? Donde? Então, sim, eu a vi. Então, vocês percebam que até no português ocorre essa substituição, só que tem um detalhe. No português, que nem eu brinquei agora, eu vi ela, né? No português do dia a dia, nós não utilizamos com tanto afinco o pronome pessoal átono, tá? Oblíquo átono, enquanto que no espanhol é utilizado, gente. Mesmo no dia a dia, essa norma aqui, ela segue. Bien, entonces, complemento direto preposicionado. Existe em espanhol? Existe. Então, existe também no espanhol? Existe, tá? No português, nós utilizamos os complementos, no caso, objeto direto preposicionado, para algumas funções. Às vezes para não causar ambiguidade, às vezes para aí dar ênfase àquilo que nós estamos dizendo. Então, no português, ele tem essas funções. Ahora, el español, normalmente, los complementos directos de persona o de cosa personificada são precedidos de preposição. Então, ó, percebam que aqui, no espanhol, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Bom, no espanhol, quando que eu vou utilizar este complemento direto preposicionado? Então, ó, quando tuvier personas ou coisas personificadas, ellos serão precedidos de preposição. Então, por exemplo, o que é o complemento direto preposicionado ou objeto direto preposicionado? É o objeto no português regido por preposição. Por exemplo, eu amo a Deus. Não precisava desse a, né, antes do objeto. Aqui, como nós estamos fazendo a relação de complemento, então, onde vai aparecer a preposição? Ó, ela vai aparecer aqui antes, né, desse complemento. Ó, estão vendo? Então, o que acontece? Conocí a tu mujer este fim de semana. Então, ó, o que acontece? Eu tenho a preposição antes, né, aqui do próprio
complemento direto, certo? Que aqui está representado por um pronome mais um substantivo, certo? Ó, llamé a Juan ayer. Então, ó, llamé Juan, né? Quem chama alguém. Então, aqui, ó, por que está preposicionado? Porque eu tenho um nome, ó, é uma pessoa. Então, llamé a Juan ayer, pero no me contestou. Então, eu chamei Juan ontem, mas ele não me respondeu, certo? Então, aqui, ó, que passa? Como eu tenho aqui, ó, pessoa e pessoa, é obrigado antes desse verbo que pede um complemento direto, porque quem conhece, conhece alguém, e quem chama, chama alguém, é necessário, antes desse nome, eu colocar aqui, ó, que rabisqueira, né, povo? É necessário, eu vou até trocar a cor da caneta aqui, eu colocar essa preposição aqui, ó. Estão vendo? Antes do nome, ¿vale? Bien, ahora vamos dar una miradita en los complementos indirectos. Entonces, para descobrir el complemento indirecto, pergunta-se para el verbo a que ou a quem. Então, é como no português, né, gente? Só que no português a gente coloca, lógico, a, nós perguntamos de, depende aí da regência desse verbo, certo? Aqui é praticamente a mesma lógica. Só que o que vai acontecer aqui? Vocês vão perceber que às vezes o indireto, ele é utilizado tipo como no nosso português, o VTD. O que é o VTD? Verbo transitivo direto e indireto, certo? Aqui, principalmente nesse exemplo, eu tenho um caso de VTD no português. O que é o VTD? Ele comporta objeto direto e objeto indireto. Aqui vocês vão perceber a mesma coisa, ó. Carmen comprou. Então, o que Carmen comprou? Um regalo, vale? Um regalo. Para quem? Ah? Para Juan. Só que tem um detalhe, gente. No português, quando, né, eu tenho esse VTD, então, ou seja, ela comprou um presente para mim, beleza? Eu tenho a ordem de objeto direto e depois objeto indireto. Vocês vão perceber que essa ordem, se tratando de complemento, vale? Ela vai se diferenciar. Eu vou inverter a situação. Então, ó, Carmen lhe comprou um regalo. Estão vendo? Então, antes do verbo aqui, quem que veio? Veio o complemento indireto, ó. Então, ó, aqui lhe comprou, ó, um regalo para Juan. Então, o que eu tenho aqui na frase original? Eu tenho complemento direto e complemento indireto. Só que na hora que eu vou utilizar aqui o pronome, no caso, para, né, representar esse complemento, o que vai acontecer? Eu venho primeiro, ó, com o indireto e depois seria o direto. Certo? Então, a ordem sempre vai ser CI mais CD, que significa complemento indireto mais complemento direto, vale? Agora, quem são esses complementos indirectos? Então, me, né? Los, no caso, te, os, le, les. E esse lesse aqui e esses lesse que não muda nunca, vocês vão perceber o porquê. Quando que eu vou utilizar esse se? Olha só. É possível ocorrer choque entre le e la e lo, né? Em la mesma frase. Então, relembrando. O le, gente, é o complemento indireto. Eu tô fazendo referência aí, geralmente, à pessoa, né? Tal. E o lá, o lo,
e os plurais são os complementos diretos. Então, o que que acontece? Numa oração, quando eu tenho esses dois complementos, para não dar choque, certo? Principalmente se ler quando eu tô fazendo referência ali a uma terceira pessoa, que nem foi o que aconteceu aqui, ó, para Juan. Então, ó, Carmen lê comprou, certo? Então, o lê, ele representa o Juan, porque eu tô falando, né? A Carmen comprou para o Juan. Então, tô falando para uma terceira pessoa. Então, eu vou usar esse lê e esse lês, né? Então, o que que acontece? Para evitar o choque, ao invés, quando eu preciso utilizar o direto e o indireto, para evitar o choque desses dois, o que que eu faço? Eu troco o lê pelo C. Como que isso vai ficar? Carmen comprou um regalo para Juan, certo? Agora transpondo, utilizando, né, os pronomes. Carmen se lo comprou. Então, ó, o que que aconteceu aqui? Vejam. Ó, o Juan ele está representado pelo C. E o regalo está representado pelo lo, certo? Então, para não ficar assim, ó, Lelo comprou, então, se lo comprou. Beleza? Bien, entonces acá más algunos ejemplos. Entonces, Cindy comprou uma gorra para mim. Ah, então a Cindy comprou um boné para mim, beleza? Então aqui, ó, uma gorra, né? Comprou. O que comprou? Uma gorra. Para quem? Para mim. Então, quando eu tenho a união desses dois complementos, não adianta. Eu sempre vou ter aí objeto direto e objeto indireto. Então, ó, acá están los pronombres de complemento directo. Entonces, lo, la, los y las. Una gorra, né? Feminino singular, vale? Agora, para mim. Então, ó, estão vendo que aqui são os pronombres de complementos indiretos e as suas referências, ó, o me para mim, o te para ti, o le, né, quando não há choque na oração dos dois complementos, para ele, para ella e para os te. O nos para nós outros, o os para vosotros e o les, né, para ellos, ellas e ustedes. Sempre lembrando que aqui no le e no les eu também tenho o se, tá? Então, ó, Cindy me la comprou. Por quê? Qual é a ordem, gente? Ela comprou para mim. Então, eu venho primeiro, ó. Estão vendo? Sempre complemento indireto e depois complemento direto, certo? E por último, o verbo, tá? Sempre vai ser nessa ordem, não vai mudar. Complemento indireto, mais complemento direto, mais verbo, certo? E sempre também você vai ter aí um anúncio desses objetos, né? Explícito na frase, no discurso anterior. Belezinha, galera? Então, ordem de la aparición de los pronombres. Ó, verbos conjugados em indicativo ou subjuntivo. Então, onde vão aparecer? Las formas átonas van antes del verbo. Então, me lo entregaram ayer. Então, claro, me entregaram alguma coisa e isso, né, está no masculino singular. Então, quando o verbo estiver no indicativo ou no subjuntivo, ó, complemento indireto, complemento direto, verbo, advérbio. Ou para aqui, no verbo. Quando esses verbos estiverem em infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, então as formas átonas del pronombre complemento van después del verbo e unidas. Então, ó, por exemplo, quererte es um peligro. Percebam que o verbo querer, ó, ele está no infinitivo. Então, nós sempre separamos com hífen,
no espanhol não tem, ó, é tudo junto. Então, se tu vê essa estrutura, é porque os complementos estão junto com esses verbos na forma nominal, infinitivo e gerúndio, né, no caso. Diciéndome, esto me pones ansiosa. Então, diciéndome, ó, verbo no gerúndio. Dame la sal, verbo no imperativo, ó. Estão vendo? Não vai aparecer com hífen, vai aparecer tudo grudadinho, tudo junto. Então, quando tiver essa palavra enorme, ó, principalmente, ó, diciéndome, né, uma esdrúxula, né? O que acontece? É porque eu tenho aí a presença do pronome complemento, vale? Em las formas verbales compuestas, como vai acontecer? Va antes ou depois del verbo, unidas a ele. Então, ó, nos verbos, nas locuções verbais, como que vai acontecer? Ó, te lo voy a traer. Então, va antes, ó, te lo voy a traer mañana. O voy a traértelo. Então, ou vai antes da locução verbal, ou, estão vendo aqui o verbo no infinitivo, ó? Ou vai junto com ele, acentuado, né? E os pronomes grudadinhos aqui. Beleza, chicos? Então, depois, hagam um repasso, en estas láminas. Então, façam aí uma revisãozinha, né, das posições, tal, de onde colocar, porque depois que entendeu a lógica, vai que vai, beleza? Então, chicos, alguns exercícios na apostila e alguns en el estudio, vale? Então, alguns aí no estudos, certo? Besitos, hasta la próxima!